Queridos amigos, vocês viram que eu sou marinheiro de primeira viagem aqui, né? A gente vai iniciar. Grande Arnaldo, meu amigo Carlos, Thales, muitos amigos aí, queridos. A gente vai iniciar uma live hoje especial. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje com vocês e vamos abordar uma temática assim de imensa importância, que é a responsabilidade civil por abandono afetivo. Deixa eu chamar o professor Felipe Duque, nosso estimado amigo nacional, que foi quem me convidou para estar com vocês aqui hoje, falando sobre um tema importantíssimo, não só para concurso, mas para quem advoga também. Professor Felipe, um abraço para você. Grande Pablito, boa noite, tudo bom? Boa noite, meu amigo. Beleza, aí, com licença, tá aqui na sua live, aqui, conversando com você sobre um tema que você é uma grande referência. Aí. Ó, meu amigo, para mim é uma honra imensa, agradeço muito o seu convite. No final você fala um pouquinho de sua história, você é uma pessoa muito querida, você sabe disso. E esse assunto realmente, Felipe, responsabilidade por abandono afetivo, é um tema muito difícil. A primeira vez que eu tomei contato com o tema, eu achei muito estranho você imaginar ser possível compensar financeiramente o abandono afetivo. Então, a primeira ideia que me veio é que não seria possível você matematizar, você monetarizar, ou seja, transformar em indenização o fato de um pai, por exemplo, haver abandonado afetivamente um filho ao longo da vida. Quer dizer, você se pergunta assim, mas professor, esse dinheiro vai compensar a ausência do pai ou a ausência da mãe? Quer dizer, é um tema que choca. Inclusive, em doutrina, alguns autores, como o grande Anderson Schreiber, nosso amigo, eles ponderam que, em verdade, quando há o abandono, deveria haver algum outro tipo de resposta, que não a resposta pecuniária, a indenização. Só que esse é um tema muito delicado. Eu costumo dizer o seguinte, quem é advogado e atua na área de família, tem de acompanhar o que está acontecendo em relação a ele. Quem pretende fazer concurso, eu fico imaginando o aluno enfrentar uma questão dissertativa pedindo que ele discorra sobre o abandono afetivo no Brasil. Não é fácil esse tema. É um tema complexo esse. E é um tema que mexe com a vida da gente. Mas para você entender o que é que acontece hoje em torno do abandono afetivo, para você compreender como o STJ tem tratado o tema, é preciso que eu traga para você, Felipe, não sei se você já ouviu falar nesse case, é o chamado caso Alexandre. Já ouviu falar nisso, meu amigo? Esse caso Alexandre? Professor, pesquisando recentemente apenas, mas antigamente eu nunca tinha ouvido falar desse tema, dessa palavra, não. Caso Vários amigos Alexandre. chegando aqui, Sérgio, poxa, eu queria abraçar todos, mas não consigo. O caso Alexandre, veja, esse case é famoso não porque ele tenha sido o primeiro caso de abandono afetivo julgado no Brasil, mas foi o primeiro caso de abandono afetivo de um pai em relação ao filho, e poderia ser uma mãe, mas no caso foi um pai, que chegou ao STJ, tá? Então veja que esse case Alexandre, ele inclusive deu várias entrevistas pelo Brasil, tá? Você encontra referência em noticiário do STJ. O que é que ele narra em relação a isso? Ele diz que até os 6 anos de idade, o pai dele cuidava dele, vivia com a mãe, dava atenção a ele normalmente. Mas a partir dos 6 anos de idade, a vida dele mudou. Porque o pai teria se separado da mãe, foi constituir uma nova família, e segundo o Alexandre, tá, o prenome dele, né, vamos colocar assim, ele, conforme ele disse, ele deu várias entrevistas pelo Brasil, ficou conhecido como um case. Ele narra que a partir dos 6 anos de idade, ele só recebeu do pai frieza, desatenção. E eu me lembro que eu li uma entrevista desse rapaz, isso me chocou muito, tá? Porque ele disse que nos momentos mais importantes da vida dele, formatura, né? O pai dele não estava presente. E ele contou em uma das entrevistas dele que antes de uma audiência de alimentos, presta atenção nesse ponto. Esse ponto é um ponto que arrebentaria no concurso público. Porque alimentos não tem nada a ver com responsabilidade civil por abandono afetivo. Então ele conta que em uma audiência de alimentos, ele estava esperando com a mãe, o pai chegou e teria dito à mãe, onde está o Alexandre?
ele não reconheceu o filho que estava ao lado da mãe. Isso ele, pelo menos ele narrou em entrevistas, etc. Muito bem, esse rapaz ingressou com uma demanda que ficou conhecida no Brasil inteiro, virou um case para a doutrina. Ele ingressou com ação de responsabilidade civil contra o pai, alegando que ele sofreu a indiferença do pai, o abandono afetivo, e que essa lesão seria indenizável. Preste atenção no que aconteceu. O antigo Tribunal de Alçada Civil de Minas Gerais condenou o pai a indenizar o Alexandre. E o pai ingressou com um recurso especial. Esse recurso chegou ao Superior Tribunal de Justiça. E o STJ, quando julgou o caso dele, entendeu que o pai do Alexandre não seria obrigado a indenizá-lo. Porque, segundo o STJ, nesse momento, estou lá no meado de 2005, mais ou menos, o STJ entendeu que não caberia indenização por abandono afetivo. Porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, a única consequência do abandono afetivo seria a perda do poder familiar. Os ministros entenderam que se um pai, Felipe, abandona um filho, não tem que indenizar ele. Mas o pai vai perder a condição de pai. E nesse ponto eu vou compartilhar com vocês um fato muito especial que aconteceu. A professora Giselda Hironaka, que é uma das maiores juristas do Brasil, escreveu uma carta quando o julgamento do STJ foi publicado, desabafando. Uma carta dirigida a vários civilistas. Eu recebi essa carta. A professora Giselda comentava o entendimento do STJ à época, segundo o qual o Alexandre, que teria sido abandonado afetivamente pelo pai, não teria direito a indenização nenhuma. Ela fez um comentário nessa carta sobre a posição do STJ, segundo a qual, preste atenção, a única consequência do abandono afetivo seria a perda do poder familiar. Eu nunca esqueço, Felipe, o teor da carta. Ela disse assim, Giselda Hironaka, a grande professora: hoje é um dos dias mais tristes da minha vida enquanto civilista, diante da decisão do STJ. Eu quero que vocês, que receberam o amor de seus pais, que receberam carinho, que receberam afeto dos seus pais, se coloquem agora no lugar do Alexandre, que não recebeu esse afeto. Porque nós que recebemos amor dos nossos pais, não conseguimos entender a dor que ele sofreu e pela qual ele passou. Afinal de contas, disse Giselda, no momento em que o Superior Tribunal entende não ser possível indenização por abandono afetivo, no momento em que a Corte entende que a única consequência para um pai ou uma mãe que abandona um filho é a perda do poder familiar, eu pergunto, esta sanção é de fato uma sanção ou é um prêmio? Porque pense, o pai que abandona recebe a informação que o Poder Judiciário entende que ele deixará de ser pai. É um prêmio? Pergunta a professora Giselda. O fato é que, alguns anos mais tarde, em 2012, o STJ mudaria a sua forma de pensar o problema. Olha só que interessante. Num primeiro momento, o STJ não aceita a tese. Você consulta o recurso especial 757-411. E alguns anos mais tarde, o STJ mudaria o pensamento. Num julgado da Lavra da ministra Nancy Andrighi. Noticiário famoso noticiário de maio de 2012, que começa assim, ó. Olha que beleza, ó. Amar é faculdade, cuidar é um dever. Então, em 2012, acordo da Lavra, da ministra Nancy Andrighi, o STJ mudaria o pensamento, entendendo não, cabe sim indenização por abandono afetivo. E eu então fui refletir. Não dá para você entender essa indenização, Felipe, apenas como uma compensação, porque dinheiro nenhum substituirá o amor de um pai e de uma mãe. É verdade. Que dinheiro vai substituir o amor de um pai e de uma mãe? Essa indenização ela só pode ser compreendida no aspecto pedagógico. Você consegue aceitar a tese da indenização por abandono afetivo quando você compreende assim, olha, essa indenização não é apenas para compensar o filho que foi abandonado. E deve ser, Felipe, uma dor indescritível. Eu não sofri essa dor. Mas imagina aqueles que sofreram essa dor.
Essa indenização, claro, tem um aspecto compensatório, porque muitos filhos que são abandonados afetivamente pelos pais têm de fazer análise por um bom tempo durante a vida, sessões de psiquiatria. Mas essa indenização também tem um caráter pedagógico punitivo. Então o STJ, nesse segundo momento, acataria a tese da indenização por abandono afetivo. E hoje, Pablito, como é que está o STJ em relação ao tema? Pelo que eu pouco pesquisei, professor, está uma grande divergência aí, né? Tem decisões bastante conflitantes da terceira e da quarta turma. Eu acho que a cabeça do senhor deve estar assim, né? Não, muito... eu tenho uma característica que eu tento botar em meus livros. Eu selo neurose de clareza. Porque meus alunos sofrem muito, eu sei disso, pela quantidade de informações que eles têm de enfrentar, de estudar. Sim. Eu me lembro uma vez que eu encontrei um aluno numa livraria, ele abriu um livro e disse assim, eu vi que ele estava triste, né? Eu falei, fulano, você está triste por quê? Ele fez assim, porque eu tenho que estudar esse livro, ele é muito grosso. Aí eu falei, mas rapaz, você está fugindo do livro? Não, professor. É que o edital exige tantas informações que eu não tenho como ler todo esse livro. Aí eu disse a ele, vou te dar uma dica. Você vai pegar no edital e comparar com o índice do livro e vai em cima daqueles pontos. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei que muitos alunos não têm tempo, muitas vezes, sofrem porque conciliam com o trabalho. Então, como um presente aos amigos da live, eu vou dizer, na minha visão, como é que o STJ tem entendido hoje a indenização por abandono afetivo. Vamos recapitular. Num primeiro momento, o STJ não acata a tese, RESP 757-411. Alguns anos mais tarde, Acórdão da Lavra, da ministra Nancy, noticiário de 13 de maio de 2012, a tese foi acatada, o STJ passou a aceitar. E hoje, meu amigo Felipe, julgados mais recentes do STJ têm apontado no seguinte sentido. A responsabilidade civil por abandono afetivo é possível, sim. A tese aceita pelo STJ. Todavia, exige uma detalhada demonstração do ilícito civil. Então, se você for no RESP 149-3125, se você for no RESP 155-7978, você vai ver que o STJ aceita a tese, sim. Um pai ou uma mãe, geralmente é o pai, matematicamente, pode ser condenado a indenizar, sim, um filho, mas a tese do abandono afetivo tem de estar muito bem fundamentada. Agora vai uma dica que é a cereja do bolo para quem faz concurso e para quem advoga. O mesmo Superior Tribunal de Justiça, presta atenção nesse ponto, ele tem entendido que antes do reconhecimento da paternidade, não cabe responsabilidade por abandono afetivo. Como assim, Pablito? Traduzindo, porque eu tenho neurose de clareza. O filho que foi abandonado por um pai que ainda não o reconheceu, esse filho sabe que, por exemplo, eu sei que meu pai é Felipe Duque. Meu pai é você, Felipe. Eu já sei isso há 10 anos. Você nunca me registrou, nunca quis saber de mim. Eu não manejei a investigatória de paternidade contra você ainda. Eu não ajuizei ainda a investigatória. Eu não posso pretender, segundo o STJ, que você me indenize por abandono afetivo, não tendo sido você ainda reconhecido meu pai. Tá entendendo o raciocínio? Entendi. Então, por exemplo, vou recapitular, para quem chegou agora. Felipe Duque é meu pai. Eu já sei isso há 10 anos. Meus amigos todos me dizem. Fred chegou para mim, Pablito, aquele cara é seu pai, igual a você. Não é porque você é mais bonito, entendeu, irmão? Tô fora. Felipe é seu pai. Faz 20 anos que eu escuto isso. Então eu digo assim, quer saber? Vou processar Felipe, vou ajuizar uma demanda de responsabilidade por abandono afetivo. Segundo o STJ, se eu ainda não manejei a investigatória, ou seja, se não houve o reconhecimento oficial de que você é meu pai, eu não posso entrar direto com a demanda indenizatória por abandono afetivo. Tá claro isso, Felipe? Entendi. Como se fosse uma admissibilidade, não é isso? É como se previamente teve a ver o reconhecimento de que você é meu pai. Então, hoje, recapitulando para quem chegou agora, o STJ tem tido uma certa resistência à tese da responsabilidade por abandono afetivo. Ele aceita, mas ele está muito bem provada
a responsabilidade por abandono afetivo, que é algo realmente, Felipe, eu fico pensando, independentemente de religião de cada um. Eu chamo isso de causalidade espiritual. Aquele que abandona um filho, que eu já vi nas audiências, a dor que aquela criança carrega, e pode ter certeza, o que esse pai um dia, ou a mãe, há de pagar, não por uma questão de vingança, não. Eu chamo isso de causalidade. Porque a vida, pode ter certeza, a gente pode não visualizar, mas aquele que planta o bem, colhe o bem, e quem planta o mal, colhe o mal. Pode ter certeza disso. Certamente, Pablito. Doutor Michel, um Maravilhoso. abraço, Michel Dória, meu amigo. Um abraço para você, meu amigo. Rapaz, Pablito, você está aqui, eu acho que estou aqui conversando com você. 21 anos de magistratura, me corrija, por favor. Vai Meu completar amigo. 22 anos de formado e que começou a dar aula com 23 anos na LFG. Corrige ou não corrige, professor? Tudo É certo? isso mesmo, irmão. Eu ingressei na magistratura com 24 anos. Na época era possível, hoje não dá por conta da emenda, né? Então eu ingressei muito cedo. Isso tudo mexe comigo, sabe, Felipe? Esses assuntos, a gente aborda eles em nossas Sensibilidade aulas, extrema. nossos livros. Você chegou a ver o julgado sobre abandono material, Felipe? Era basicamente isso que eu queria também conversar. Há um tema, de certa forma, atrelado, não é isso? O abandono Totalmente. material ele é diferente do abandono afetivo, mas eles têm um conteúdo, de certa forma, similar, né, Pablito? Se eu tivesse numa banca de concurso e meus amigos que estão na live agora, Pablito, que pergunta você me faria? Eu perguntar sobre abandono afetivo é um tema polêmico, é um tema difícil. Não é que seja difícil de entender, mas é um tema delicado. Mas uma pergunta que eu faria numa banca, porque é uma pergunta que exigiria um conhecimento muito específico, é a chamada responsabilidade por abandono material. Porque a responsabilidade por abandono afetivo, ela, vez por outra, está em voga. A doutrina já trabalha a ideia, já há julgados. Mas a responsabilidade civil por abandono material de um filho, eu conheço apenas um julgado. O recurso especial 10.87.561 do Rio Grande do Sul. O STJ, nesse recurso especial, acatou uma tese pioneira. A responsabilidade civil não pelo abandono afetivo, mas pelo abandono material. O relator foi o ministro Raul Araújo. E segundo o julgado do STJ, eu vou ler um trecho para vocês. Olha só que interessante. O descumprimento da obrigação pelo pai, que apesar de dispor de recursos, deixa de prestar assistência material ao filho, não proporcionando condições dignas de sobrevivência, causando danos à sua integridade física, moral e intelectual, configura ilícito civil. Traduzindo, não tem nada a ver com alimentos isso. De acordo com esse julgado, e eu fui ler os votos, eu fiquei consternado com o que eu li. Eu vou ler para vocês um trechinho do depoimento do filho, nesse julgado que, repito, STJ acatou a tese do abandono material. Repito, tem nada a ver com alimentos. Imagina, até que o pai pagasse alimentos para ele. Mas olha só o que aconteceu. Esse filho vivia na penúria. Ele vivia na penúria. Eu vou ler um trecho do depoimento dele. Relata que vive em estado de miséria, muitas vezes sem alimentação nem vestuário, reside em um cubículo, não possui cama, dorme um pedaço de esponja no chão, sendo que o pai possui 1.440 hectares de terra, onde explora plantação de arroz. O pai possui imóvel na cidade do Rio de Janeiro. O pai possui terrenos e várias cabeças de gado. E o filho vivia na mais absoluta miséria. Os ministros entenderam. Ninguém está discutindo alimentos. Ele pode ter direito a pedir alimentos. Mas os ministros entenderam que a situação desse rapaz configurou um ilícito indenizável. Responsabilidade por abandono material. No depoimento de uma das testemunhas, ela narra que o filho, quando falava do pai, chorava. Dormia num pedaço de esponja. E o STJ entendeu que esse pai seria condenado a indenizá-lo pelo abandono material. O juízo de primeiro grau, a sentença, condenou o pai a dar uma casa ao filho, comprar móveis, um computador, uma impressora e uma indenização. E pelo que eu me recordo, o pai recorreu da indenização de R$35 mil.
Para o filho que dormia numa esponja, num pedaço de esponja, e que quando falava do pai chorava. Veja que isso aqui, nesse julgado, não se discutiu abandono afetivo, se discutia abandono material de um filho. E o STJ acatou a tese, Felipe. México, isso é doloroso demais. É claro que, ouvindo esse julgado, repito o número, RESP 1087561. Pablito, então agora eu que sou advogado, se o réu atrasar o pagamento da pensão alimentícia do meu cliente, automaticamente eu posso defender a tese? Não é bem assim. É uma tese que exige uma configuração muito específica, mas o STJ condenou um pai por deixar um filho viver na penúria. Responsabilidade por abandono material. Arretado, Pablito. Eu fico impressionado com isso, porque a sensibilidade, eu acho que apenas da leitura da ementa, ela não satisfaz esse conteúdo dos votos de jeito nenhum. Como você percebe dessa simplicidade ao ler a ementa, pode ser que o aluno associe que já é um dano moral em ipse, né? Rapaz, nenhuma resposta judicial vai fazer isso. Eu publiquei no Instagram há um tempo uma audiência que houve aqui na Bahia. Esse advogado, um rapaz jovem, me abordou no shopping. Eu parabenizei pessoalmente. Olha só o que aconteceu. O cliente dele era um viúvo. Olha a história. Esse senhor perdeu a esposa, uma senhora, foi uma farmácia aqui de Salvador. Houve um acidente na farmácia. Não me lembro se explodiu alguma coisa, agora não me lembro o detalhe. Ela morreu na farmácia, foi comprar uma coisa na farmácia. Houve um acidente, essa senhora morre. O viúvo dela ingressou em juízo, pleiteando a indenização. Claro que era cabível, dano material, dano moral, sem dúvida. No dia da audiência, o advogado do viúvo, esse rapaz que eu conheci, esse brilhante advogado, falou assim para os advogados da farmácia: nós aceitamos o acordo com condição. Se vocês, o preposto e o procurador da farmácia, derem um abraço em meu cliente e pedirem desculpas. Todos choraram na audiência. Que arretado. Todos choraram na audiência. Chorou o viúvo, chorou o preposto, chorou. Isso está além do direito. Juiz nenhum conseguiria chegar a isso. Isso ingressa nos portões da alma. Então, esse é o ponto principal de você exercer bem o direito. Ou seja, tem utilidade. Claro que o dinheiro é importante, você receber, é claro, mas uma finalidade no que você faz, porque a responsabilidade é muito grande, porque o direito envolve poder. E como diria o pai do Homem-Aranha, grandes poderes, grandes responsabilidades. O pai afetivo do pai dele. Você lembra disso? Mas enfim. Lembro, com certeza, Vitor. E eu acho que fantástico ouvir uma palestra sua falando sobre a nova lei sobre a questão da capacidade, né? Acho que do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Isso aí falava muito sobre essa questão que o direito é aquilo que você é, né? Ele transforma naquilo que a pessoa é. Sem dúvida. Sem dúvida é o que você é. Ou seja, é claro que tudo é importante, mas a sensibilidade nisso. Essa semana eu não posso me pronunciar em relação ao mérito, mas eu estou com um caso lá tentando encontrar uma saída, né? Porque na unidade em que eu trabalho, um cidadão ingressou com um pedido liminar, alegando que o cachorro dele fugiu de casa e um cidadão, um suposto vizinho que morava ruas acima, pegou o cachorro e está criando. Eita. E ele ingressou com um pedido liminar para que o juiz, né, determinasse a apreensão do cachorro dele. Só que é claro que você tem que ter elementos que demonstrem que aquele autor é o dono do cachorro. Não é verdade isso? Então demanda alguma instrução. Então eu pensei, meu Deus, sabe o que eu vou fazer? Eu vou marcar uma audiência para tentar conciliar eles. E vou mandar trazer o cachorro. E tentar ver para quem é que o cachorro vai fazer festa. Né? Para ver quem é o dono. Só que eu descobri que o cachorro é um Rottweiler. Eu não vou conseguir fazer isso. Então eu estou buscando um caminho para que a lei não fique fria na vida deles. Porque eu sempre tento fazer com que as partes se conciliem. Isso está além do direito, meu amigo. Com certeza, Pablito. E eu até queria fazer uma pergunta muito pessoal sobre o concurso público, na verdade. Claro. Eu fiz um desabafo aqui para os colegas, inclusive vi vários comentários aqui falando desse seu vídeo. Você falava sobre a questão da blindagem espiritual.
E vendo cada vez mais nos tempos modernos, os estudantes cada vez mais distraídos, cada vez mais com medo, com angústias realmente de conseguir equilibrar não só os estudos, mas também esse equilíbrio emocional. E aí eu fico cada vez mais lembrando daqueles chavões do senhor, né? Que o estudo dignifica e que também há uma necessidade dessa blindagem espiritual. E como isso me ajudou, né? Então hoje eu queria renovar uma pergunta assim, Pablito, o que é que você vê hoje com grande dificuldade, com essa sua experiência que você tem, lecionando desde os 23 anos de idade e vendo, acompanhando diversos estudantes, aquela carta que o senhor leu no começo da pós-graduação, lembra? Da colega que narra uma história belíssima. Eu faço, rapaz, eu teria vontade de dar um abraço em Pablo só para agradecer por quantas vezes eu escutei aquele vídeo. Assim, isso me animou nas sextas, nos sábados, nos dias difíceis. Então, Pablito, por favor, se puder passar alguma mensagem sobre isso, Ô, meu amigo, fica à vontade. ó, eu pego todo esse seu carinho e coloco aos pés de Deus. É o que eu não fico com nada, nem um pedacinho. Eu vou fazer, entrego aos pés dele. Só existe assim, não há nenhuma forma de a gente convencer alguém a respeito de nada. Tanto que, por exemplo, as pessoas não sabem minha religião, não importa a minha religião, eu não vou dizer minha religião. Ter religião ou não ter religião, veja, é mais importante você ser uma pessoa do bem. Você fazer o bem é uma forma de religião. Não é verdade isso? Só uma maneira de você sentir. Obviamente, eu tenho muito amor a Deus. É fato isso. Eu tenho de dizer a verdade. Meu coração está aberto aqui. Só que só um caminho, um canal para isso. Para Deus. Não é intelectualidade, é intuição. Deus é tão grandioso que ele não vai entrar pelo intelecto. Ele vai entrar pela intuição e pela sensibilidade. Então, é o máximo que eu posso dizer. Mas, ao lado disso, você falou em blindagem. Meus ex-alunos que estão na live agora vão lembrar, isso me marcou muito. Um aluno meu, você vai lembrar também, que mandou uma carta me contando que o pai, um dia de domingo, ele atolado em livros. Porque quem opta por estudar renuncia. O pai dele, e às vezes as pessoas que mais nos amam são as que nos magoam sem querer. Tenha paciência. O pai dele entrou, ele estava estudando, e o pai falou: Fulano, já que você não está fazendo nada, venha me ajudar a lavar o carro. Ele falou: Pablito, eu estava estudando para o meu concurso e hoje eu sou advogado da União. E meu pai morre de orgulho de mim. Falei: pois é. Então é isso, o estudo dignifica. Mesmo que você diga assim: poxa, não passei ainda, o estudo lhe eleva. Você não entra igual. Quando você sai de um período de estudo, você está é outra pessoa. Então tenha confiança, se blinde espiritualmente, tenha paciência. A vida de hoje exige isso e não desanime. Esse é o ponto, meu amigo. Meu amigo Pablito, eu lembro inclusive dessas suas passagens maravilhosas. E tinha um, inclusive, Pablito, que o senhor falava sobre isso, né? Que há diversos arrependimentos durante a vida que nós podemos ter. Seja as pessoas que estão presas no passado, e você falava dos escravos do futuro, mas que nunca haverá esse arrependimento de estudar, de você ter estudado. E isso, enfim, me dava um combustível fora do normal, Pablito. Escravos do futuro. Eu agradeço, meu irmão. Esse texto é bem bacana. Tem até na internet para quem tiver interesse em procurar. Porque esse é um segredo da vida. Você agir. Você, por exemplo, não, Pablito, eu vou me dedicar ao concurso. Mas você não se escravizar ao resultado. Porque aquele que se escraviza ao resultado, essa pessoa, ela vai cair. Tanto se obtiver o êxito. Porque quem se escraviza ao êxito se torna arrogante e vaidoso. Quem se escraviza à derrota entra em depressão. Sábio é aquele que consegue se manter equânime diante da vitória e da derrota. É uma luta diária, mas ela é possível se você tiver persistência e confiança. Caramba, Pablito, isso aqui realmente é um dia maravilhoso, porque eu percebo justamente esses valores que você tanto passa. E eu acho que todo mundo aqui, de certa forma, começa a perceber como você é um ser elevado que consegue iluminar essas pessoas ao seu redor, meu amigo. Meu amigo, elevado é seu coração. Eu sou só teimoso, sabe? Um batalhador de tentar não desistir em relação àquilo. É o desapego. Por exemplo, eu tenho que trabalhar isso também em mim, em relação às minhas filhas. Eu até contei um episódio no Instagram dia desses. É verdade, eu estava no gabinete, estou preparando uma edição nova do meu livro Contrato de Doação. E aí, ouvi as meninas conversando na sala. Meu Deus, ele é lindo, ele é lindo, ele é um gato. Na hora que eu ouvi aquilo, me deu um gelo por dentro, porque minhas filhas fizeram 8 anos agora. Eu tive um ciúme que eu nunca tive. Eu falei: quem é esse rapaz, meu Deus? Elas estão
Quando eu cheguei... Não, se acalme, Pablo. Tenha calma, Pablo. Calma. Aí respirei. Cheguei na sala. Vidinhas, quem é que é lindo? Ela, o gato, papai. Era Bruno, o gato aqui de casa. Eu falei, obrigado, Senhor, que foi o gato. Mas eu vou ter que me preparar. Faz parte da vida, meu amigo, isso. E eu Isso me lembrou... Eu não acredito que a live já acabou, gente. Os 30 minutos voaram aqui. Isso é verdade, Pablito. Finalizou aqui a live. Isso me lembrou um vídeo seu falando na palestra Sois Deuses, que você falava do nascimento da sua filha. No dia 22 de novembro, se eu anotei certo aqui, você falava dessa questão do desapego. E quase que eu falava, Pablito, mas como exercer esse desapego? Como é que... Me deu um trilho, por favor. Esse foi um dia... Eu não posso nem falar nisso, porque se eu falar, eu começo a chorar. Porque no hospital, eu comecei a perceber algumas coisas. Na maternidade, eu vi coisas no hospital. Disse, meu Deus, eu achei que o dia mais ansioso, foi o dia mais desafiador de minha vida. Não foi o concurso? Não pense você que o dia mais desafiador de sua vida é o seu concurso, porque não vai ser. É o dia que você não espera. Então, realmente foi algo que mudou completamente minha forma de ver o mundo. Eu vi amor de alguns pais, eu via pais lá, eu vi pais, crianças prematuras, pais que ficavam diariamente lá, só conversando com feto, com bebezinho, melhor dito. Eu senti uma vibração de amor tão grande naquele lugar, porque pode ter certeza, Felipe, só o amor vai salvar esse mundo. E quando eu digo amor, não é sair por aí abraçando e beijando as pessoas. Não é isso, não. É pensar positivamente. É querer o bem ao próximo, às pessoas. Então é por isso que eu digo que meus alunos, eu falo a minha esposa sempre isso. Minha esposa, que é uma pessoa maravilhosa, eu falo muito nela, inclusive em palestra, ela diz assim, por que você sempre revisa uma aula que você já viu, já deu, ministrou 10 vezes? Aí eu respondi a ela, porque o direito muda e porque eu respeito os meus alunos. Eu não falei assim, eu falei com amor, né? Nhon, para ela não ficar chateado. Porque o direito muda. Em respeito a cada um deles, eu sempre estou me preocupando com ela. Eu acho que a gente fazer o que a gente ama é o primeiro passo, meu amigo, para a gente conseguir ser bem sucedido em qualquer profissão da gente. O Pablito, e eu certamente acredito que esse livro que você está lançando aí, Novo Manual de Direito Civil, ele deve estar com um banho disso, né? Porque eu já sei que há uma novidade, né? Se você puder contar aí. Meus amigos, com muita alegria que eu compartilho com vocês. E hoje, veja como Deus é grande. Eu falei a Felipe, eu não tenho o manual 2020 ainda para mostrar para o pessoal. 1h30 antes da live, o porteiro chegou, o correio chegou aqui em casa. Eu acabei de receber a primeira edição, o primeiro volume que eu pego do manual 2020. Está em minhas mãos aqui. E esse manual 2020, meus amigos, que traz tudo que eu produzi, o direito civil atualizado, ele ainda vem com minhas videoaulas aqui. Então, aquilo, Pablito, você tem como botar no seu... Até fitinha para marcar a página ele vem, doutores. Então, com muita alegria, agradecendo a Deus por tudo. Foram 16 anos escrevendo minha coleção. Eu compartilho que o nosso Manual 2020, o melhor lugar para adquirir ele, assim, a Amazon é excepcional, a editora do direito, tá? Mas ele hoje vem com minhas videoaulas. Então, são pontos específicos do direito civil e podem ter certeza, ele foi escrito com muito amor, doutores, com muito afeto. O Pablito, certamente isso aí, não há dúvidas. Eu fico aqui maravilhoso, em estado realmente assim, sublime por estar conversando com você. Porque eu acho que você me faz ter o pé no chão e faz sentir realmente assim, o que é necessário para você prosseguir e realmente querer seguir esse caminho do bem. Então, muito obrigado. Eu vou aqui, não consigo achar palavras, não consigo achar adjetivos para agradecer a você por estar dividindo esse espaço contigo. E apenas queria registrar. Sabe você eu vou lhe agradecer, eu vou lhe agradecer. Eu vou lhe agradecer. Ele fazendo um convite. Eu falei à minha esposa, eu falei assim, olha, sabe o que eu vou fazer? Uma nova live. Vamos pegar um outro tema especial e fazemos em breve uma nova live. Vamos pensar em fazer isso. Viu, meu amigo? Vontade, e convido a todos, a live está acabando agora, na página do professor Felipe, ele vai fazer um sorteio do nosso manual. Boa sorte para você que nunca ganhou nada na vida. Eu sempre conto essa história, é verídica. Eu estava dando aula numa sala com 300 alunos. Um aluno, eu fui sortear um livro, foi aquela ansiedade, todo mundo queria ganhar. Um aluno levantou do fundo, professor, sorteio pelo dia do aniversário.
era o aniversário dele. Ele tomou uma vaia das pessoas. Eu morri de pena. Sabe vergonha alheia do rapaz? Aí trouxeram os papeizinhos para sortear. Acreditem, ele foi sorteado. Ele chegou para mim quase chorando. Falou, Pablito, eu ganhei seu livro. Eu estou tão feliz. Uma única vez eu ganhei um sorteio na vida. Uma camisa do Vitória, só que eu torço pro Bahia. Então, boa sorte. Você que nunca ganhou nada, você vai ganhar meu livro hoje. Aí tá certo. Pablito, muito obrigado. Agradeço aí por essa sua voz mansa, tranquila, essa serenidade que você passa. Que essa sua paz realmente ela volte para sua família, que você consegue Obrigado, tanto meu irmão. emanar, todos nós. Muito Obrigado, meu obrigado. irmão. Até Fique breve, com com fé em Deus Deus, viu? e até em breve. Meus amigos da live, um abraço no coração de vocês, viu? Valeu, Até o nosso Pablito. próximo encontro. Com fé em Deus sempre. Um abraço. Amém, Pablito. Boa noite. Muito obrigado.